A Guerra Civil Americana foi travada com táticas estranhas e ultrapassadas, e as suas batalhas envolveram crianças enfrentando inimigo com tambores, espiões se passando por escravos e marinheiros operando submarinos primitivos. Então, hoje vamos ver as dificuldades pelas quais essas tropas passaram, enquanto viajamos no tempo e enfrentamos os trabalhos mais perigosos da Guerra Civil Americana. Submarinos primitivos. Em 1861, 11 estados pró-escravidão tentavam se separar violentamente dos Estados Unidos e formar um novo país chamado Estados Confederados da América. Os estados unionistas do norte lutaram para impedi-los, e isso levou a uma guerra total, que causou 620 mil baixas americanas. A Guerra Civil Americana foi travada principalmente com mosquetes e canhões, mas também houve avanços tecnológicos incríveis, e os dois lados tentaram melhorar o seu jogo utilizando submarinos primitivos. Em 1862, a União lançou o USS Alligator, um submarino de 14 metros de comprimento, impulsionado por remos de madeira. Mas o submarino nunca entrou em combate e afundou durante uma tempestade antes de completar uma única missão. Os confederados foram um pouco mais longe com o H.L. Hunley, um pequeno submarino cilíndrico que conseguia navegar 9 metros abaixo d'água. Ele foi construído a partir de uma caldeira a vapor convertida, e por isso seus tripulantes tinham que se curvar para caber no seu interior de pouco mais de 1,20 m. Um desses homens dirigia o veículo, enquanto os outros 7 operavam uma manivela que girava manualmente a hélice. Servir no submarino apertado parece miserável, e não é surpresa que também era incrivelmente perigoso. Em suas duas primeiras missões de combate em 1863, o submarino inundou e afundou, arrastando 13 dos seus 16 marinheiros para uma sepultura na água. Mas os confederados decidiram tentar uma terceira vez, e consertaram Hunley para outra missão, que foi ligeiramente mais bem sucedida. Em 1864, ele se tornou o primeiro submarino a afundar o navio inimigo, quando se esgueirou por baixo do USS Housatonic e o atingiu com um torpedo Spar. Essa arma era essencialmente uma bomba na ponta de um poste de 6 metros, que detonava ao ser empurrada contra o alvo. O Hunley a usou com sucesso para destruir o Housatonic, mas o submarino também foi atingido pela explosão. Os confederados não conseguiram encontrar o submarino naufragado para dragá-lo e consertá-lo, mas provavelmente foi melhor assim. Das 24 pessoas que serviram a bordo do Hunley, apenas 3 sobreviveram, e ficar agachado naquela lata escura como breu enquanto a água começava a inundar deve ter sido absolutamente aterrorizante. Balões espiões. Hoje em dia, os pilotos da Força Aérea voam em caças fortemente armados, mas as batalhas no ar durante a Guerra Civil eram um pouco mais básicas. Em 1861, um inventor chamado Thaddeus Lowe fundou o Corpo de Balões, um ramo do Exército da União que espionava os movimentos das tropas confederadas durante as batalhas, observando-as de cima a partir de balões de ar quente. Observar um campo de batalha em uma aeronave cheia de gás hidrogênio explosivo é bem perigoso, e os balões também eram presos ao solo, de modo que não podiam se mover muito depois de decolar. Isso os tornava alvos incrivelmente tentadores para os confederados, que atiravam neles com mosquetes e canhões sempre que eram erguidos no ar. Os pilotos voavam a pouco mais de 300 metros de altura para se manterem fora do alcance dos mosquetes, e os balões eram feitos de seda, que é resistente o suficiente para deter as balas de mosquete. No entanto, os canhões e rifles de artilharia mais utilizados pelos confederados podiam disparar a distâncias entre aproximadamente 600 e 1.700 metros, e se uma bala de canhão ou projétil de artilharia atingisse um balão, a situação não terminaria bem para o piloto. Felizmente, esses canhões não eram tão precisos, e nenhum balão da União foi abatido durante a guerra. Na verdade, era mais perigoso ser membro da equipe de terra que segurava as amarras, já que os balões e as cordas acima revelavam claramente a sua posição. Os confederados simplesmente tinham que mirar na parte inferior das amarras para atingir as equipes de terra, e em 1862, um proeminente general da União, chamado George McClellan, quase foi atingido por tiros de canhão enquanto içava um balão. Então, quer você estivesse desviando de balas de canhão no ar ou de explosões no solo, servir no corpo de balões deve ter sido bem assustador. E eu diria que esse trabalho realmente teve seus altos e baixos. Entendeu, né? Capture a bandeira.
Quando a Terceira Guerra Mundial inevitavelmente chegar e eu for convocado, eu quero as melhores armaduras e armas que o dinheiro possa comprar. Mas na Guerra Civil, alguns soldados da União e da Confederação avançaram para a batalha completamente desarmados, segurando apenas um mastro de bandeira. Era fácil para as tropas se perder no caos de um campo de batalha da Guerra Civil. Então cada regimento tinha um porta-estandarte, que carregava a bandeira da unidade durante uma investida, o qual os outros soldados seguiam para se manterem unidos. Infelizmente, essa bandeira também era extremamente visível para o inimigo, e eles miravam especificamente no porta-estandarte para interromper a investida adversária. Então esse trabalho era incrivelmente perigoso, mas eles nunca tinham permissão para recuar, não importa o quão ruim a situação ficasse, porque assim o resto da unidade os seguiria. Portanto, se tentassem fugir da luta, sua deserção seria punida com fuzilamento. Isso significava que um porta-bandeira tinha uma expectativa de vida muito menor do que um soldado normal, e se ele morresse em batalha, outra pessoa tinha que pegar a bandeira e assumir o comando. Mas esse porta-bandeira substituto se tornaria imediatamente um alvo, e não era incomum que a bandeira de um regimento fosse pega por um novo soldado, que seria atingido de novo e assim várias vezes durante uma batalha. Desse modo, vários soldados podiam servir como porta-bandeira de um regimento durante um confronto, e a rotatividade de funções era assustadoramente alta. Parece que é isso que acontece quando você ataca o inimigo sem uma arma. Infantaria infantil. Com tarefas, dever de casa e hora certa para dormir, ser criança pode ser bem chato, mas crescer na década de 1860 era ainda pior. Embora a União e os Confederados tivessem uma regra flexível de que ninguém com menos de 18 anos podia ser um soldado armado, seus recrutadores regularmente permitiam que adolescentes se alistassem de qualquer forma, e estima-se que 20% dos combatentes de guerra eram menores de idade. Além disso, crianças de até 9 anos eram oficialmente autorizadas a servir em funções desarmadas de não combatentes, mas que ainda eram incrivelmente perigosas. Os dois lados da guerra tinham os garotos dos tambores, que ficavam atrás dos soldados de infantaria durante a batalha e tocavam tambores para transmitir ordens dos oficiais. Eles usavam ritmos diferentes para dizer aos homens para atacar ou recuar, e embora estivessem atrás da linha de frente, ainda corriam o perigo incrível de tiros de canhão perdidos ou de um ataque inesperado. De fato, a vítima mais jovem de toda a guerra foi um percussionista da União de 12 anos, chamado Charlie King, que foi atingido por fogo de artilharia confederado durante a Batalha de Antietam, em Maryland. A Marinha da União não era diferente, e eles recrutavam ativamente garotos de 10 anos para servir em navios de guerra como macacos da pólvora. Esse trabalho envolvia carregar sacos de pólvora dos depósitos do navio até os canhões, para que os marinheiros adultos pudessem carregá-los e dispará-los. Era extremamente apertado nesses barcos, então era difícil para os homens adultos se movimentar rapidamente. Em contraste, os meninos eram pequenos o suficiente para se espremer com facilidade pelos cantos e fendas do navio, o que acelerava o processo e aumentava a cadência de tiro de cada canhão. Encarregar uma criança de 10 anos de transportar um material notoriamente explosivo como pólvora é algo bem complicado, e uma única faísca poderia ter acabado com um desses macacos da pólvora. Além disso, as crianças nem sequer recebiam salários justos, e o seu pagamento era de aproximadamente $140 por mês em valores atuais, que era metade do salário dos marinheiros adultos de patente mais baixa. Pensando bem, aquele emprego de salário mínimo que eu tinha quando era mais jovem não era tão ruim assim. Consertando o pavio. Em 15 de junho de 1864, o exército da União iniciou o cerco mais longo da história americana, passando 292 dias tentando tomar a cidade confederada de Petersburg, na Virgínia. Os confederados haviam construído fortes trincheiras defensivas nos arredores da cidade, dificultando um ataque. Então, 10 dias após o início do cerco, o tenente-coronel da União, Henry Pleasants, elaborou um plano maluco. Ordenou que os seus homens cavassem um túnel sob a linha confederada e o enchessem com pólvora para explodir o inimigo por baixo. Após um mês de escavação, o túnel com quase 180 metros de comprimento foi preenchido com 4 toneladas de pólvora, e em 30 de julho eles acenderam o pavio e esperaram pelos fogos de artifício. Mas 45 minutos depois, a pólvora ainda não havia explodido. Então Pleasants exigiu que 2 homens se voluntariassem para rastejar pela mina explosiva e verificar se o pavio ainda estava aceso. Uma oferta de trabalho terrível, mas inacreditavelmente o sargento Henry Reese e o tenente Jake
Jacob Doughty atenderam ao chamado e começaram a rastejar pelo túnel, sabendo que a pólvora ao redor deles poderia pegar fogo a qualquer momento. Ao chegarem à metade da mina, descobriram que o pavio havia se rompido, impedindo a ignição. Então os homens consertaram o pavio, reacenderam e rastejaram como loucos até a saída, enquanto a faísca corria em direção à pólvora. Eles conseguiram sair a tempo e se viraram para ver a explosão que ceifou 278 vidas confederadas e deixou uma cratera de 52 metros de comprimento em seu rastro. Assim que o fogo diminuiu, os soldados da União avançaram para a cratera, na esperança de escalar o outro lado e avançar para a próxima linha de defesa dos confederados. Mas ao chegarem lá, descobriram que era íngreme demais para conseguirem escalar de novo e ficaram presos no buraco. A essa altura, os reforços confederados começaram a chegar, então simplesmente permaneceram na borda da cratera e atiraram nas tropas da União lá embaixo, feito peixes em uma bacia. Isso resultou em um massacre, e os soldados sobreviventes da União foram forçados a recuar para suas posições originais. Ao final da Batalha da Cratera, houve 3.798 baixas da União e apenas 1.491 baixas do Sul. Isso permitiu que os confederados fortalecessem suas defesas e mantivessem Petersburg por mais 239 dias, até que a União finalmente a conquistou na última semana da guerra. Assim, embora o rastejar desafiador da morte de Reese e Doughty e a investida inútil na cratera de Petersburg tenham sido sem dúvida duas das piores tarefas da guerra, o plano de Pleasants não acelerou o cerco, e os dois atos no fim das contas foram inúteis. Carvão traiçoeiro. Hoje, os militares usam caminhões e tanques para atravessar o campo de batalha, mas na década de 1860, os trens a vapor eram o meio de transporte terrestre mais rápido, sendo essenciais para o transporte de tropas e suprimentos durante a Guerra Civil. Os dois exércitos construíram novas ferrovias militares durante o conflito, mas eram alvos enormes, e trabalhar como maquinista era, na verdade, um dos empregos mais perigosos na época. Os dois lados danificavam regularmente os trilhos inimigos para descarrilar os trens que passavam por cima deles, e também tentavam atacar diretamente os trens inimigos e incendiar seus vagões. Os trens eram fortemente vigiados para impedir esses ataques, mas em 1864, os confederados bolaram um plano para atacá-los de maneira mais secreta, com uma armadilha chamada torpedo de carvão. Tratava-se de uma pequena bomba que seria pintada com o pó desse material para se disfarçar de um pedaço de carvão. Em seguida, a bomba seria contrabandeada para um trem ou barco a vapor da União, escondida no depósito de carvão perto da locomotiva, de maneira que quando o maquinista jogasse carvão na fornalha, a bomba se incendiasse e explodisse. Na verdade, os confederados não conseguiram contrabandear o torpedo de carvão para o trem, mas em 1864 conseguiram colocar em um barco a vapor da União, chamado The Greyhound, e afundar esse navio. O almirante da União, David Dixon Porter, disse que esse ataque envergonhou a engenhosidade Yankee, e a partir daí os capitães de barcos a vapor e maquinistas da União sabiam que a cada vez que carregavam carvão, corriam risco de explodir. E isso deve ter tornado o trabalho deles bem intenso, e me desencoraja totalmente de ser maquinista. Tráfico de armas. A Guerra Civil foi travada com mosquetes, mas foi vencida com táticas, e um dos movimentos estratégicos mais ousados da União foi o seu Plano Anaconda. A partir de abril de 1861, eles ancoraram 500 navios ao longo da costa sul, da Virgínia ao Texas, para destruir ou capturar qualquer barco que trouxesse suprimentos aos portos confederados. O sul não era industrializado, então eles conseguiam suas armas, remédios e maquinário exportando algodão para as ilhas caribenhas e negociando com as nações europeias que as controlavam. O bloqueio da União interrompeu esses negócios, e como a Marinha do Sul era minúscula em comparação com a do Norte, eles não conseguiram lutar contra ela. Então os confederados começaram a recrutar marinheiros como corredores de bloqueio, que usavam pequenos e rápidos barcos a vapor para passar de maneira furtiva pela rede de navios de patrulha da União. Os chamados corredores pintavam seus navios de cinza e navegavam em noites sem lua, para diminuir as chances de serem avistados e explodidos. Esse trabalho era bem perigoso, mas o Sul dependia muito disso. Então, se conseguissem passar pelo bloqueio e voltar de maneira sorrateira com suprimentos valiosos, eles seriam incrivelmente bem pagos. No final, mais de 60 mil rifles foram contrabandeados para o Sul, o que parece impressionante, mas mais de 1.100 corredores de bloqueio foram capturados pela União, e mais de 300 foram destruídos. No fim, a União bloqueou 95% das exportações de algodão da Confederação, o que interrompeu seus negócios e arruinou sua economia. Isso significou que o Sul sofreu com a escassez de suprimentos durante toda a guerra, o que levou diretamente à vitória da União e mostrou que os corredores de bloqueio se colocaram em perigo por nada.
Braços e pernas. A Guerra Civil foi brutal, e estima-se que 476 mil soldados tenham ficado feridos em batalha. Como resultado, os médicos dos dois lados tiveram muito trabalho, já que tiveram que tratar esses ferimentos fatais em condições horríveis. Em vez de uma sala de cirurgia esterilizada, eles realizaram cirurgias em tendas ou casas que foram convertidas em hospitais de emergência. E em vários casos, portas de celeiros foram arrancadas e usadas como mesas de operação. Na época, a cirurgia não era muito avançada, e o número de ferimentos nos membros significava que quase 3/4 das operações realizadas na guerra tinham que ser amputações. Isso resultou em pilhas de braços e pernas ao redor dos hospitais, o que não é lá muito higiênico. Mas o conhecimento sobre germes na época era limitado, então os médicos não esterilizavam os equipamentos, e as doenças eram galopantes. 2/3 das baixas da guerra foram causadas por doenças como disenteria e varíola, e as condições nos hospitais de campanha fizeram com que os médicos as contraíssem 2 vezes mais do que os soldados comuns. Portanto, o trabalho de um cirurgião envolvia essencialmente realizar milhares de operações horríveis, enquanto tentava constantemente evitar contrair doenças mortais. Nossa, ainda bem que eu não nasci naquela época. Meus pais queriam desesperadamente que eu fosse médico. Massacre de Minnesota. Em 1º de julho de 1863, a invasão confederada do Norte culminou na Batalha de Gettysburg, a batalha mais sangrenta já travada em solo americano. 51 mil dos 167 mil combatentes foram vítimas, e um regimento teve a pior situação entre todos os outros, pois, conforme as estatísticas, ele se tornou o pior regimento para servir em toda a guerra. No 2º dia da batalha, uma seção da linha da União começou a ruir sob um ataque de 1.800 soldados confederados, e o 1º regimento de infantaria de Minnesota era o único que estava perto o suficiente para preencher a lacuna. Apesar da desvantagem numérica de quase 7-1, o general Hancock ordenou que os 262 soldados da União atacassem e contivessem o inimigo até que os reforços chegassem. Os homens não podiam desobedecer a ordem, então foram forçados a consertar suas baionetas e enfrentar uma força muito maior. Incrivelmente, os confederados foram pegos de surpresa, e os homens de Minnesota os repeliram, até que os reforços da linha de frente da União chegassem. Mas quando a luta acabou, apenas 47 dos 262 soldados do 1º Regimento de Minnesota conseguiram sair do campo de batalha. O sacrifício deles foi enorme, e sem isso, o Sul poderia ter conseguido romper a barreira e vencer em Gettysburg, o que poderia ter mudado drasticamente o resultado da guerra. Assim, embora sua bravura tenha permitido diretamente à União vencer a batalha, menos de 1 em cada 5 deles sobreviveu, e servir no 1º Regimento de Infantaria de Minnesota era inegavelmente um dos piores trabalhos da década de 1860. Guarda-costas descuidado. Em 1860, Abraham Lincoln foi eleito presidente com uma plataforma que se opunha à escravidão e rejeitava o desejo do Sul de deixar os Estados Unidos. Isso levou à Guerra Civil e o tornou inimigo público número 1 dos confederados, que fizeram várias tentativas de encerrar sua presidência de maneira violenta. Como resultado, ser guarda-costas de Lincoln era bastante estressante, e em fevereiro de 1861, eles tiveram que se infiltrar em um grupo pró-escravidão em Baltimore para frustrar vários planos que o visavam enquanto ele comemorava sua eleição. Mais tarde, em 1864, eles tiveram que proteger o presidente depois que um atirador de elite atirou nele do lado de fora de sua casa de campo. Lincoln foi mantido fora de perigo, mas a tentativa passou tão perto que a sua cartola, sua marca registrada, acabou sendo arrancada. Ainda assim, os guarda-costas de Lincoln conseguiram mantê-lo em segurança até o fim da guerra, e semanas após a rendição do Sul, em 1865, o presidente decidiu ir ao teatro. Ele havia enviado seu guarda-costas habitual, Ward Hill Lamon, para Virgínia em uma missão. Então, um policial chamado John Frederick Parker o protegeu. Parker estava posicionado bem em frente à porta do camarote presidencial de Lincoln, mas ficou entediado porque não conseguia assistir a peça. Então, decidiu tomar uma bebida em uma taverna próxima durante o intervalo. Ele ficou tão bêbado que acabou adormecendo, e enquanto cochilava, um simpatizante confederado chamado John Wilkes Booth invadiu o camarote de Lincoln com uma arma carregada e pôs fim à sua presidência. Nas pesquisas, Lincoln ainda é considerado o presidente mais amado dos Estados Unidos, e a esposa dele culpou pessoalmente Parker por permitir que Booth entrasse. Então, embora todos os guarda-costas do presidente tivessem um trabalho estressante e de alto risco, o papel de Parker e a sua incapacidade de desempenhá-lo fez com que ele entrasse para a história como o homem responsável pela morte de Abraham Lincoln. Acho que a única pessoa com um trabalho pior que o desse cara foi o próprio Lincoln.
punição cruel. Os confederados foram a primeira força militar da história a utilizar minas terrestres regularmente, e como não existiam ferramentas especializadas para remoção de minas, a União tinha que desenterrá-las manualmente. Esse foi um dos trabalhos mais perigosos de toda a guerra, e em 1862, um tenente do norte chamado Francis Tupper teve a perna amputada depois que o seu cavalo pisou em uma mina. O general William Sherman ficou tão furioso e tão enojado com o uso dessas armas pelo sul, que achou que os confederados deveriam se livrar das minas que enterraram. Então ele deu aos seus prisioneiros de guerra a terrível tarefa de marchar à frente do exército para encontrar as minas e desenterrá-las com uma pá, ou acabar detonando com os pés. Em suas memórias, Sherman disse que mal conseguia conter o riso, enquanto os prisioneiros confederados, aterrorizados, caminhavam na ponta dos pés pela estrada, o que soa muito cruel. Mas a União era igualmente severa com seus próprios homens, e os dois lados da guerra puniam crimes graves, como deserção, com uma visitinha ao pelotão de fuzilamento. Até mesmo delitos menores eram punidos com crueldade, e se um soldado fosse pego roubando ou bebendo, poderia ser forçado a usar algo chamado camisa de barril, antes de sair desfilando pelo acampamento. E isso parece bem constrangedor, mas acho que eu ainda prefiro vestir um barril e ser motivo de chacota do que aceitar o trabalho de atravessar um campo minado. Piquete perigoso. Após um longo dia de combate, os soldados da Guerra Civil deviam adorar a ideia de montar um acampamento e cochilar em uma barraca. Mas todas as noites, um grupo de 40 a 50 soldados, chamados piquetes, não tinham permissão para descansar, já que ficavam posicionados longe do acampamento, tão perto do inimigo, que ocasionalmente conseguiam ouvi-lo falando. Os piquetes eram essencialmente guardas encarregados de vigiar o inimigo e ficar atentos a qualquer ataque, mas eles eram posicionados a cerca de 800 metros do próprio acampamento. Então, se o inimigo atacasse sem aviso, ia acabar alcançando os piquetes isolados antes que eles pudessem escapar, e os guardas teriam que enfrentar o exército que avançava sozinhos. Era facilmente uma das tarefas mais mortais atribuídas aos soldados de infantaria da União e da Confederação, e ela era rotacionada entre as fileiras. Então, qualquer um poderia ficar preso no serviço de piquete em qualquer noite. Além disso, os piquetes não podiam abandonar seus postos, pois isso permitiria que o inimigo avançasse livremente. Portanto, se você fosse pego fugindo, a sua punição seria fuzilamento. Como resultado, no inverno congelante de 1862, os confederados descobriram que uma unidade inteira dos seus piquetes tinha congelado, com 2 deles ainda de pé e segurando as armas. Em vez de retornar ao acampamento e enfrentar a pena de morte, os homens tiveram que enfrentar o frio, e em seus momentos finais foram forçados a enfrentar o inimigo sem apoio e sem escolha, a não ser permanecer firmes e congelar. Facilmente um dos piores trabalhos que a gente viu até agora. Missão animal. Servir em qualquer um dos lados da guerra civil era terrível, mas um dos piores trabalhos durante o conflito não pertencia a um soldado, e sim a um animal. Os animais eram usados extensivamente dos dois lados, com cavalos para montaria em regimentos de cavalaria, cães como mascotes regimentais e, em uma ocasião, mulas sendo usadas como bombardeiros de ataque. Não, pera aí, como assim? Em 1862, o capitão da União, James Graydon, planejava atacar um acampamento confederado no Novo México, bem às margens do Rio Grande. Graydon tinha a reputação de usar táticas estranhas, e dessa vez ele decidiu que, em vez de atacar os confederados, ia prender bombas em 2 das suas mulas e as lançar contra o inimigo. Graydon e seus homens conduziram furtivamente as mulas até as proximidades do acampamento confederado, e então acenderam os pavios e enviaram os animais. Mas essas mulas de ataque eram leais demais aos seus donos, e enquanto o regimento de Graydon fugia, as mulas se viraram e os perseguiram. Os nortistas correram para salvar suas vidas, e todos conseguiram escapar com dificuldade quando as bombas explodiram. Então a ideia idiota de Graydon não explodiu os confederados, e quase lhe custou a vida. Mas como prêmio de consolação, as explosões fizeram com que 200 mulas e cavalos dos confederados entrassem em pânico e fugissem do acampamento, o que os enfraqueceu e os forçou a recuar da área um mês depois. Isso significava que, de certa forma, o plano de Graydon foi bem sucedido, mas eu duvido que isso servisse de consolo para as mulas. Essas feras devotadas foram forçadas a carregar bombas para a batalha, e ao tentarem seguir os seus donos de volta, foram traídas e explodidas. Humano ou animal, é difícil imaginar um trabalho pior que esse. Espiões da União.
Em Hollywood, ser espião envolve dirigir carros esportivos e beber martini, mas a espionagem durante a Guerra Civil não era tão glamurosa. A punição para espionagem era definitiva, então se voluntariar para atuar disfarçado era incrivelmente corajoso. E uma das espiãs mais corajosas da União foi, sem dúvida, Mary Bowser. Mary nasceu escravizada na Virgínia em 1840, mas a filha do seu escravizador, Elizabeth Van Lew, se tornou uma defensora anti-escravista na adolescência. Então, quando o pai dela faleceu em 1843, ela libertou todos os seus escravos, e quando Mary era adolescente, pagou para que ela se mudasse para Filadélfia e pudesse estudar. Mary retornou ao sul na década de 1860 e descobriu que Elizabeth havia se tornado uma figura-chave no movimento anti-escravista ao montar uma rede de espionagem organizada que coletava informações sobre os confederados. Mary quis fazer parte, então Elizabeth providenciou para que ela se infiltrasse na Casa Branca Confederada em Richmond, na Virgínia, e trabalhasse como criada do presidente confederado Jefferson Davis. A visão racista de Davis fazia com que ele não suspeitasse que Bowser fosse uma espiã, então ele a deixava sozinha com documentos ultra secretos que ela podia ler e copiar enquanto fingia organizar as coisas. Mary conseguiu até mesmo espionar as reuniões ultra secretas do Senado Confederado e passar as informações valiosas para Elizabeth, que as enviava diretamente para o líder do Exército da União, o General Grant. Infelizmente, poucos registros de inteligência sobreviveram à Guerra Civil, então não sabemos as informações exatas que Mary roubou. Mas depois da guerra, Elizabeth recebeu agradecimentos pessoais do General Grant sobre Mary ter sido uma de suas melhores espiãs. Então é provável que as informações dela tenham ajudado diretamente a União a vencer a guerra. Além disso, o fato de ela ter voltado voluntariamente para o sul e se passado por escrava após ser libertada mostra o quão incrível ela foi ao arriscar sua vida para lutar contra os confederados e pôr fim à escravidão nos Estados Unidos. Depois dessa viagem pela história, eu nunca mais vou reclamar do meu trabalho. Qual desses empregos horríveis da Guerra Civil você menos gostaria de ter? Me conta aí nos comentários e até a próxima. Obrigado por assistir.